Alberto Bernardes Costa, nasci em 16 de agosto de 1947, sou ainda advogado. E ainda exerce a profissão de... Em medida muito moderada, muito moderada. Em phasing out, como se diria, phasing out. Como se costuma dizer, voltando ao início... Pago as cotas para me manter no ativo e é isso que faço. Mas na realidade estou a abandonar a advocacia. Voltando então ao início da sua vida, como se costuma dizer, nasceu onde, Sr. Alberto? Eu nasço na freguesia de Évora de Alcobaça, num lugar chamado Casal da Amada. Era vila, era aldeia? Meia dúzia. Évora de Alcobaça é uma freguesia que já foi vila no passado, mas que neste momento é apenas uma freguesia. Foi sede de concelho no passado distante, mas é agora uma freguesia contígua à freguesia de Alcobaça. Okay. Os seus pais faziam o quê profissionalmente? O meu pai e os meus avós eram agricultores, basicamente, embora desenvolvessem outras atividades, desde lojas, artesanato, mercearia, carpintaria, etc. E o Sr. Alberto faz escola aí nessa... Não. Eu, aos 6 anos de idade, vou para Leiria com os meus pais e a minha irmã, porque a minha irmã tinha feito a 4ª classe, a família tinha decidido que a minha irmã estudaria e iria para o liceu, precisava de ir para o liceu para esse efeito. Nessa altura só havia liceu na capital do distrito e, portanto, houve uma transferência que eu segui, porque era o irmão mais novo. Acabei por fazer também a instrução primária, onde a minha irmã fez o liceu. Então já sediados em Leiria. Sediado em Leiria. E, digamos assim, Leiria urbana, Leiria rural... Leiria urbana. Centro... Muito perto do liceu. Visto o critério que terá sido seguido, será morar nas proximidades Como é que do se liceu. chama o liceu? Liceu Rodrigues Lobo. Okay. E nessa altura, daquilo que o Sr. Alberto se lembra, como é que se vivia em Leiria? De um ponto de vista socioeconómico, de um ponto de vista político, como é que caracterizaria Leiria nessa altura, nos tempos da sua infância? Bom, na infância não estava a olhar para isso, para essa realidade com ângulos de avaliação muito... A ideia que hoje posso fazer desse período é que a vida era, para a maioria da população, era muito difícil, os recursos eram escassos e havia uma grande modéstia de vida e um grande sentido das dificuldades. A ideia que tenho existia também uma grande estratificação social, não sei se é a palavra mais indicada, mas uma grande diferença entre as classes trabalhadoras ou com menos recursos e digamos, as elites locais. Não é? Era uma sociedade com muita diferenciação interna, com um grande peso da Igreja, porque tinha havido Fátima e, portanto, o clero tinha um papel muito importante na vida da cidade, e, portanto, havia uma religiosidade considerável a envolver toda esta realidade social. Mas, enfim, não era isso que, quando era pequeno, me ocupava, claro, principalmente. Claro. Não tinha... Já agora, a que é que as pessoas maioritariamente se dedicavam profissionalmente em Leiria? Indústria, agricultura, serviços? Bom, estatisticamente era a agricultura. Estou a dizer isto por leituras posteriores, porque na altura, quando eu fiz quer a escola primária, quer o liceu, não existia nenhuma espécie de informação com números ou com percentagens aplicada àquela realidade, não é? Nessa altura, a realidade era como que opaca. Eu, quando estou a debruçar-me agora sobre ela, estou a fazer uso de aquisições, observações, números posteriormente assimilados, não é? E na altura, quando comecei a ganhar consciência de problemas e a estudar e a absorver informação,
O menos que me interessava era fazer análise daquela micro-sociedade em que estava inserido, quer dizer, mais me interessava o país, o mundo, etc. E, portanto, se eu transmitisse a ideia de que tinha feito ao tempo uma análise adequada da realidade, seria profundamente erróneo na comunicação. Não, na verdade, esse não era um tema que me ocupasse na altura. E que não ocupava as pessoas e não se dispunha de material que pudesse fazer. Hoje a imprensa e os outros meios de comunicação dão-nos uma série de dados para conhecermos com números e os factos. Naquela altura não existia nada disso. Existia uma imprensa local muito embrionária, as notícias circulavam através de conversas, através de boatos. Maniatada pela censura ou tentava fugir das malhas? Não, existia censura, obviamente existia censura, existia também a censura, autocensura de quem sabia que havia censura, e existia também um alinhamento deliberado, muita da imprensa, muita da... Mas havia alguma imprensa local que se posicionava, digamos assim? Existia uma imprensa mais ligada ao que se chamava a situação e ao bispado, porque havia ali uma sede de um bispado, e havia do outro lado uma informação que não tinha essas características e que, portanto, quando permitido, dava notícia, por exemplo, de uma participação eleitoral, de uma lista, apenas nos períodos em que isso era possível. Mas, enfim, essa imprensa tinha uma circulação diminuta e a generalidade das pessoas, podemos dizer que não lia. As percentagens de analfabetismo nessa altura eram enormíssimas, não é? E mesmo nas estatísticas oficiais, quando eu andava na instrução primária, e subi mais tarde, 50% das pessoas do distrito de Leiria não sabiam ler e escrever, não é? Claro. Portanto, há pouco falava-me da Igreja. E eu perguntava-lhe o seguinte: o que é que se fazia sentir mais, por exemplo, na casa das pessoas? O Estado, a Igreja ou os dois porque estavam à altura correlacionados? Quer dizer, faziam parte da mesma percepção da autoridade, não é? Uma autoridade exercida politicamente, uma autoridade exercida espiritualmente, mas que comandava as práticas que envolviam idas à missa, idas às aulas de religião e moral e outras atividades circunreligiosas e aquelas organizações de enquadramento de juventude que a Igreja Católica tinha, exerciam um papel importante em complemento das instituições do próprio regime, como a Mocidade Portuguesa, etc., que nos anos 60 já entravam, já registavam uma certa dificuldade de persuasão das pessoas e, portanto, era muito natural elas passarem então para digamos, a tutela, algum período de tutela dessas atividades religiosas. Já existiam padres mais ou menos progressistas, mais ou menos conservadores, que faziam esse enquadramento e, portanto, eu diria que, de facto, Estado e Igreja estavam articulados e inseriam-se na nossa percepção de que era a autoridade. Estou a falar dos tempos em que dava nos primeiros anos de liceu, por exemplo. Exatamente, sim. Mas em Leiria essas instituições ainda se faziam sentir na altura? Nos anos 60 faziam sentir. Eu fui para a instrução primária em 54. Depois, em 58, fui para o liceu. E os anos que estou a referir são todos os anos do liceu, em particular os primeiros 4 ou 5 anos, porque é nos últimos anos do liceu que também começo a olhar mais criticamente para a sociedade, começo a ter mais leituras, mais informações, mais amigos que viajam, que trazem notícias,
recordo-me, por exemplo, quando andava no liceu e no quarto ano, quinto ano, a ver uns colegas mais velhos que traziam o sinal do luto académico quando foi a crise de 61 e, portanto, perguntam, mas o que é isso, etc. E receber explicações sobre isso. Enfim, e a partir daí, e depois, a certa altura, eu gostava de escrever, tornei-me diretor do jornal dos alunos do liceu, e tudo isso foi um período de contactos e de informação e de escrita, etc., que me fez criar uma consciência crítica em relação a esse mundo que até aí era um dado. Então, antes de irmos à sua experiência enquanto participante do movimento associativo e oposicionista ao Estado Novo, falou-me há pouco aí de um ano, 1958. Foi assim o ano... 58? 1958, não foi? Não, não, eu disse, em 58 fui para o liceu. Exatamente. Referiu o ano de 1958, que foi assim o ano horrível, um dos anos horríveis do regime. E das entrevistas que nós temos feito, muitas pessoas falam da campanha do general Humberto Delgado. Não tenho, eu tinha nessa altura 10 anos, não é? Não me recordo. Não se recorda? Não me recordo. Não sei se ele foi a Leiria quando eu estava de férias, porventura, em Alcobaça, Évora de Alcobaça. Eu não me recordo. Sei que a minha mulher se recorda dela, se recorda da ida lá do Delgado, e era também uma criança, mas por qualquer razão eu não me recordo dela. E as pessoas da minha idade recordam-se através dos pais, não têm recordação direta. Mas daquilo que é a sua percepção, qual a importância dessa visita do general Humberto Delgado a Leiria nessa altura? Nesses anos eu não me apercebi de importância, eu tinha 10 anos, 10, 11 anos, não me apercebi dessa importância. Eu, por exemplo, eu percebi mais do golpe de Beja porque morava ao lado de um médico cujo irmão foi morto, porque era secretário de Estado do Exército, foi desfardado e depois numa troca de tiros à chegada foi... E nessa altura eu percebi-me de que a realidade política era de facto algo de agitado e de contestado, porque tinha gerado uma morte de um vizinho, de um irmão do vizinho, não é? E esse facto, esse ficou... Ora, isso creio eu que foi no princípio de 61, não é? 61. No princípio de 61. Passagem de ano de 60 para Exatamente. 61. E nessa altura eu tinha 13 anos. É normal, é uma idade de adolescência em que se começa a reparar nesse tipo de acontecimentos. Considera que esse foi o acontecimento que o fez despertar politicamente? Chamou-me a atenção, não é? Eu não acho que foi um conjunto de acontecimentos, uma constelação de acontecimentos que interagiram uns com os outros. Por exemplo, recordo-me também foi nesse ano que vi os tais colegas, pouquíssimos, 2 ou 3, mas com o sinal do luto académico. Depois houve também o pai de um colega de liceu que, perseguido pela PIDE, teve de fugir para a França, clandestinamente, teve que seguir clandestinamente a França. Essa história também foi conhecida. Depois recordo-me de alguém que estava a cumprir o serviço militar, também foi para uma companhia disciplinar e acabou por desertar, que era um Álvaro Morna, que depois foi um jornalista e autor de livros, que também já faleceu. Portanto, houve um conjunto de acontecimentos, professores, colegas, que nesse trabalho ligado ao jornal, à escrita, à leitura, etc., que tudo isso... Portanto, não houve um acontecimento assim Não houve objetivo. um acontecimento, não. Eu acho que fico sempre muito impressionado quando há determinadas pessoas contam foi este acontecimento que determinou o meu interesse por contestar o regime. Quer dizer, tenho dificuldade porque sinto que houve um conjunto diverso de factos, de circunstâncias que também incluíram muito o mundo literário, porque os professores tive muita felicidade porque havia professores muito bons que aconselhavam muitas leituras e eu gostava de ler e, portanto, através dos livros
percebia-me de realidades que de outro modo não podia conhecer. A literatura é um excelente bilhete de apresentação quando nós não temos uma informação livre, etc. E isso teve também um papel muito importante. Tive, aliás, uma professora de português que era uma grande fã do António Sérgio e fazia No Liceu em Leiria. Exato. Professora de português e fazia uma enorme defesa do espírito crítico e de todas aquelas categorias sergianas, e isso era muito... isso influenciava muito. No meu caso, tinha uma grande influência em relação ao tipo de aceitação meio acrítica que até aí aquela realidade suscitava. No fundo é a adolescência que abre os olhos, que ajuda a abrir os olhos para muitas situações. Recordo-me, nessa altura, uma das lutas que nós tínhamos lá no liceu era pela coeducação, porque havia uma separação de sexos. E, portanto, esse era um tema que dava artigos, que dava ações, que dava iniciativas, dentro de coisas embrionárias, mas era já uma causa, não é? Uma causa. A causa da coeducação, de escrever sobre isso. Portanto, o Sr. Alberto implicou-se politicamente dentro do seu liceu? Dentro do liceu eu tive várias pequenas manifestações em torno de objetivos estudantis, em torno de causas gerais. Por exemplo, eu não tenho folheado esse jornal que dirigi nos últimos anos de liceu, mas eu ocupei-me de vários assuntos do interesse da humanidade. Despertar. Já o próprio nome em si É. E, portanto, eu fui diretor desse jornal 2 ou 3 anos, suponho que 3 anos. De que idade a idade, Sr. Alberto? Dos 15 aos 17. Dos 15 aos 17, sim. Dos 15 aos 17. E portanto, eu escrevi sobre muitos assuntos, não é? Assuntos culturais, assuntos de política de juventude, a importância da educação, temas ligados à educação, não é? E o jornal publicava-se à revelia da direção? Não, o jornal beneficiava de uma certa proteção por parte do reitor. O reitor, apesar de nomeado pelo regime, era um homem inteligente e que, tanto quanto era cumpridor em relação aos seus deveres hierárquicos, era protetor em relação ao que ele achava manifestações naturais da juventude. E esta atitude, que hoje chamamos-lhe ambivalente, permitia uma certa, dentro de certos limites, uma certa margem de manifestação dentro do jornal. É claro que as nossas preocupações eram muito embrionárias, muito ligadas à cultura, à educação, etc. Havia alguma organização que estava por trás dessa regimentação política dentro não existia nenhum partido, nenhuma organização, sei lá, o acontecimento era saber que alguém tinha viajado e comprado um livro que tinha as ideias marxistas e que emprestava o livro. Estávamos a esse nível de aproximação das problemáticas que mais tarde gerariam a criação ou a adesão a partidos. E, portanto, isso era assim. E eu soube primeiro, alguém teve que fugir porque a PIDE o perseguiu, alguém foi preso, alguém teve que desertar porque foi mandado para regime disciplinar para Penamacor. Soube primeiro desses factos do que da existência de realidades políticas de outra natureza. Até a certa altura achava curioso que certos personagens, padres ou professores, alertavam contra os perigos do Partido Comunista, etc, etc. Isso não me dizia nada, porque na realidade não tinha nenhuma... Foi uma experiência muito mais empírica do que teórica. Não existia nada disso, não tinha conhecimento de nada disso. Digamos, o discurso oficial e às vezes
o discurso religioso, apontavam ao marxismo, ao comunismo, à subversão, etc. Mas isso eram, nessa Leiria desse tempo, eram realidades de que não tinha uma experiência. Que livros é que gostaria de destacar, que leu durante a sua juventude? Olha, eu estava a falar de um livro de Leiria, mas um livro de Leiria que eu me lembro que tive essa história da viagem, era um livro do Garaudy, que era um autor na altura muito celebrado e depois acabou por ser muito traduzido em português, que era uma espécie de divulgador do marxismo, mas que mais tarde teve uma evolução bastante bizarra. Porque acho que aderiu ao islamismo em velho, etc. Mas que era um autor muito considerado e traduzido em Portugal e no Brasil, e era um divulgador do marxismo. E havia outros mais. De Marx, chegou alguma coisa? Nessa altura de Marx, diretamente, não me chegou nada. Não me chegou nada. Havia que um tratado de um autor Politzer. Polantzas. Não, isso não é que os Polantzas, isso é um conhecimento mais tardio. Eu próprio frequentei, quando estive em Paris, frequentei o seminário do Polantzas em 73, na Escola Prática de Altos Estudos. Não, era um autor ortodoxo, mas que eu nunca fui leitor. Também sei que esse livro era muito mencionado. Politzer, não sei como é que se lê. Era um autor que circulava, mas eu nunca li esse autor. O Garaudy e outro, por exemplo, o Lefebvre, Henri Lefebvre, também era um autor traduzido e considerado. E eram homens de cultura que faziam a problematização da literatura a partir de categorias e conceitos marxistas, e como eu tinha muita inclinação e gosto pela literatura, poesia, etc., esse tipo de abordagem era muito interessante e fazia a iniciação natural a outro tipo de abordagem da realidade que não puramente literária. Olha, e literatura portuguesa? Chegou alguma coisa assim do neorrealismo português? Sim, chegou do neorrealismo, mas curiosamente os primeiros livros... Do neoliberalismo, nada, do neorrealismo. Do neorrealismo. Não, mas ouça, os primeiros livros que me foram recomendados por uma professora eram livros do Virgílio Ferreira e do Sartre, que eram livros muito difíceis e bárbaros para um adolescente, sei lá, a náusea, porque é um livro complicadíssimo de ler. Eu fiquei satisfeito quando vi que não era o único a ter dificuldades de entendimento do que o autor queria fazer passar por esse livro, que me foi recomendado quando eu era adolescente, como uma prova de literatura moderna, etc. E a aparição, no caso do Virgílio Ferreira, mas depois daí vieram naturalmente os neorrealistas, que eram mais conhecidos. Um neorrealista que nessa altura era muito lido, era o Manuel da Fonseca. Porque o Soeiro Para Gomes é mais tarde, depois do 25 de Abril, é que tem um público muito mais extenso e é como que oficializado. Não é? Mas nessa altura o Manuel da Fonseca seria o Álvares Redol. Eram de facto os escritores que eu também li, claro, por essa altura, e seriam os nomes que me acudiriam em primeiro lugar. Depois, mais tarde, eram outros, o Cardoso Pires, etc., que me atraiu bastante e cuja obra li praticamente toda antes de 25 de Abril. O Sr. Alberto chegou a ser interrogado ou preso alguma vez pela polícia? Eu fui preso mais tarde, aqui em Lisboa, mas não fui preso em Lisboa, fui preso em Sines, em casa dos meus sogros. Entretanto, eu tinha-me casado e fui preso em Sines e tive 6 semanas preso. E depois fui liberto. Então, antes de irmos aí, eu gostava ainda de lhe perguntar mais algumas coisas sobre a sua experiência no movimento estudantil em Leiria. Sim, a minha experiência no movimento estudantil é sobretudo em Lisboa, não é em Leiria. É em Lisboa? Em Lisboa. Portanto, eu estava a cingir-me ao programa Leiria e a situar-me em Leiria. Quando eu venho para Lisboa... Com que idade é que vem? Eu venho para Lisboa quando fiz 18 anos. Portanto, eu fiz Exato. Quando fiz 18 anos, vim para Lisboa com 18 anos. Mas o jornal que me estava a falar... O jornal é um liceu. Ok. É por isso que falei no reitor, etc. Mas nessa altura no liceu... O jornal era um jornal de alunos de liceu. Era algo muito
pessoas de 14, 15, 16, 17 anos. Certo, mas o que eu lhe ia perguntar desse tempo era se os estudantes, por exemplo, se organizavam para discutir ideias, para falar de... Não. Na altura, a discussão era uma coisa que se passava, discussão à mesa de café, a partir do momento em que as pessoas iam ao café, que era obviamente a partir dos 15 anos e não antes, não é? Mas nos 15, 16, 17 anos, as pessoas que discutiam ou que que manifestavam interesse eram nos cafés, em passeios, etc. Não existia, portanto, não existia nenhuma pró-associação ou associação na escola, não existia. E por isso, daí uma certa importância do jornal, que era um veículo onde se recebia algumas colaborações, umas mais conformistas, outras menos conformistas. A poesia era utilizada para gritos, para revoltas, para manifestações de autenticidade, etc. E depois havia sistemas mais ligados à educação, que era um campo em que era fácil convergir, reivindicando, pedindo mais, pedindo melhor, acesso ao direito à educação, à coeducação, etc. Perfeito. E nesses tempos ainda em Leiria, nos tempos da sua juventude, qual era a consciência política das pessoas em Leiria? Como é que caracterizaria a população leiriense desse ponto de vista político-ideológico? Existia uma despolitização enorme, sendo o interesse pela política restrito a um núcleo de pessoas, um núcleo ligado ao regime, que era beneficiado pelas leis, pela função da autoridade, pelos cargos públicos que tinham a representação do regime naqueles espaços, e a oposição, que era um núcleo limitado de pessoas ligadas à advocacia, à medicina, mas um número muito limitado que só se podia exprimir quando existiam eleições de 4 em 4 anos, por um período curto, mas de uma forma sempre sujeita à censura, à presença da polícia, as sessões eram autorizadas, podiam ser interrompidas, eram precedidas muitas vezes de detenções, de interrogatórios, ou seguidas, etc. E, portanto, era preciso ser muito corajoso para persistir nessa atividade de 4 em 4 anos. Havia um conjunto de figuras, que essas figuras tinham prestígio social. Vasco da Gama Fernandes. Vasco da Gama Fernandes, que foi por várias vezes cabeça de lista, o José Henriques Vareda, que era um outro advogado originário da Marinha Grande, que tinha uma cultura do tipo mudo juvenil, e que tinha participado em imensas outras batalhas e campanhas, não só lá como no país, e que também tinha uma função agregadora, e a boa articulação entre esses dois homens fazia com que as listas tivessem uma certa representatividade em relação às tendências, mais à esquerda, menos à esquerda, ao longo dos anos. Só houve, aliás, presença nas listas nas listas eleitorais em Leiria de 61 a 73, portanto 61, 65, 69 e 73. Eu estive em 69. Estive em 69 porque eu, como tinha tido aqui uma iniciação, digamos assim, cívica e estudantil forte aqui em Lisboa, e tinha desempenhado funções aqui no Movimento Associativo de Lisboa, no Secretariado da RIA. Participei também na CDE em Alcobaça, onde nessa altura moravam os meus pais, e tornei-me membro da CDE, e depois fui representante da CDE no plenário distrital de Leiria, e acabei a certa altura por ser eleito para a lista de deputados de Leiria. Mas depois... Em que ano? Em 69. Depois fui dos nomes apresentados, foi o nome riscado pelo Governo Civil, porque a lei permitia que aqueles a quem o Governo imputasse ideias contrárias
aos princípios fundamentais da ordem estabelecida, podiam ser riscados. E isso coube-me a mim, com base numa informação da PIDE, que dizia que eu tinha sido dirigente de um organismo académico ilegal que era a RIA, as Reuniões Interassociações de Estudantes. Isto porque havia uma legislação que tem também uma história longa e complicada, que proibia a coordenação das atividades estudantis, salvo quando autorizada pelo Ministério. E, portanto, como a função da RIA e a função de secretariado da RIA era proporcionar uma coordenação nas ações e nos movimentos académicos, essa atividade era considerada ilegal. E esse foi o motivo fundamental, porque uma informação da PIDE que estava preparada, e que foi... Eu escrevi, aliás, umas crónicas sobre essa, porque recuperei esse material. Fui encontrá-lo no Arquivo Distrital de Leiria e depois fui ver aqui no Arquivo de Extinção da PIDE e de facto foi uma ação ultra rápida. A lista é apresentada num dia e no próprio dia chega uma informação da PIDE preparada na véspera, anterior até ao próprio ato da apresentação, fundamentando a minha exclusão dessa lista. Uma operação relâmpago. Uma operação relâmpago, exatamente. Uma operação nas circunstâncias do tempo em que não existiam todas estas facilidades comunicacionais, é uma operação perfeitamente relâmpago e, portanto, eu acabei por não ser candidato a deputado e voltei aqui para Lisboa, onde aliás estudava, não é? Voltei aqui para Lisboa. Então porquê é que vai a primeira vez para Lisboa, Sr. Alberto, aos Como? 18 anos? Porquê é que vai para Lisboa? E não para Coimbra, não, portanto, a opção que se poria era ir para Coimbra ou para Lisboa. Para prosseguir os seus estudos. Exatamente. E tudo o que sabia mostrava-me Coimbra como uma cidade muito mais tradicionalista, as praxes eram coisas que não me atraíam, tinha lido aquelas coisas dos modernistas, aquela conversa do Almada Negreiros falando nos Palermas de Coimbra, etc. Quer dizer, tinha uma ideia gerada a partir de pessoas de Lisboa que me fazia talvez ter uma compreensão um bocado desfavorável a Coimbra. Por outro lado, vários colegas, várias conversas que tive com colegas mais velhos que tinham ido para Coimbra não me animavam em relação ao ambiente cultural e ao ambiente académico de Coimbra. E, portanto, era natural vir para Lisboa, até porque o local onde eu nasci fica a meia distância entre uma coisa e outra. Mas é uma boa pergunta, essa é uma boa pergunta. Um grande número dos meus colegas foram para Coimbra. Até porque em 69 a crise académica é em Coimbra. Certo, mas a grande crise académica é em Coimbra, em 69. Mas há aqui em Lisboa uma grande movimentação nos finais de 68, que nem sempre é devidamente retratada na historiografia sobre esse período do movimento estudantil que pude ver. E que a certa altura se interrompe, nos princípios de 69, interrompe-se aqui em Lisboa por uma certa pulverização ideológica. Começa a haver muitas tendências, muitas simpatias, e começa a surgir uma grande diversificação. E começa a existir alguma dificuldade de coordenar grandes ações, enquanto em Coimbra persistiu uma certa unidade, uma certa homogeneidade na gestão dos acontecimentos e na direção do movimento, etc. Pela Associação Académica de Coimbra. Pela Associação Académica de Coimbra. Pela Associação Académica de Coimbra. Isso é uma diferença considerável. Nesse período, aqui em Lisboa, há uma grande diversidade nas associações de estudantes. Eu recordo-me, aliás, do período em que as associações de estudantes de Lisboa, na sua maioria, já são contrárias às orientações clássicas, considerando orientações clássicas
as tendências que depois serão PS, as tendências que depois serão PC, o catolicismo progressista, de um lado, e depois as tendências maoístas, trotskistas, anarquistas e tudo mais. Maístas em sentido de maio de 68. Tudo isso se dissemina no movimento e portanto, dá uma coloração diferente a Lisboa. Eu confesso que acabei o curso nessa altura e depois não acompanhei a sequência ulterior, mas nos meus últimos tempos de estudante, a realidade mudava de feição, mudava de coloração ideológica, de prática, etc. E as velhas associações, com as suas estruturas de coordenação bem definidas, estava a fazer parte de um período que já não tinha um seguimento sob o mesmo, enfim, sob a mesma unidade, que era uma expressão muito usada, não é? Uma expressão muito usada. Já agora, se me permite, Sr. Alberto, como é que se posicionaria ideologicamente nessa altura? Eu era muito da linha unitária, no sentido, a CDE era uma estrutura unitária, os valores da cooperação, eu fiz parte do secretariado da RIA, onde estavam pessoas de várias tendências, e portanto era uma ideia de... como se sabe, as estruturas da CDE acabaram por gerar um MDP-CDE, de que eu nunca fiz, mas eu já nunca fiz parte desse período, só se institucionalizou depois do 25 de Abril, mas nessa altura a minha visão era muito essa de que era preciso fazer, e as pessoas com quem trabalhei mais e com quem convivi mais em Leiria, nomeadamente em 72, 73, no período em que fiz lá o estágio de advocacia, eram muito defensoras dessa perspectiva, e eu também. Eu achava que era unificando e unindo as várias componentes que faríamos o máximo de pressão, o máximo de luta e teríamos o máximo de resultados a esperar. Não é? Refiro-lhe um aspecto com interesse. Houve na altura, em 69, houve uma bifurcação entre CDE e CEUD, em 3 distritos, Lisboa, Porto e Braga. Da CEUD fizeram parte personalidades que mais tarde se identificaram com o PS. Na CDE eram pessoas de várias tendências, incluindo comunistas, católicos progressistas, pessoas de esquerda que depois vieram fazer parte, por exemplo, do movimento de esquerda socialista, etc. E nós, em Leiria, tínhamos a coordenação do movimento, porque a CDE de Leiria foi das primeiras a ser constituída. Logo em novembro de 68, o que, se comparar com as datas de constituição de todas as outras CDEs, a CDE de Lisboa só nasce no verão de 69, revelava um grande pioneirismo, que tinha a ver com as práticas anteriores, com a experiência de todas aquelas personalidades e das ligações entre elas, etc. E a Leiria, portanto, foi investida no encontro de São Pedro de Moela em junho de 69, na coordenação nacional das CDEs. E nós aprovámos como orientação política a manutenção do melhor nível de relacionamento político e de colaboração política com todas as tendências que se apresentassem, oposicionistas que se apresentassem às eleições. O que fazia sentido não apenas do ponto de vista da mentalidade das principais presenças, como do ponto de vista de uma gestão adequada dessa diversidade. Lá está o tal unitarismo. O unitarismo. Portanto, e nós, ao contrário do que é corrente dizer que os encontros eram os encontros das CDEs, foram vários, em 69, os tais encontros de coordenação nacional, nós chegámos a promover e a realizar em Leiria, em setembro, alguns dias antes de começar a campanha eleitoral, promovemos um encontro com as CDEs e as CEUDs,
para tratar dos problemas comuns, da legislação eleitoral, do relacionamento com o poder, da reivindicação de direitos e de igualdade de tratamento, etc. O que é uma postura muito curiosa. Eu já ultimamente escrevi sobre essa matéria e fiquei impressionado como tinha sido possível fazer esse tipo de gestão da diversidade. Nessa altura, a imprensa da época, como por exemplo, havia uma revista que era a Vida Mundial, que tinha um acompanhamento muito minucioso e que dizia que Leiria é o quartel-general da oposição. Porquê que era o quartel-general? Porque foi lá que foi aprovado o programa, numa reunião em São Pedro do Moel, e foi lá que foi escolhida a CDE de Leiria para coordenar o movimento, coisa que acabou por vigorar. Em princípio seria até uma nova deliberação que alterasse. Mas isso nunca foi alterado e, portanto, a coordenação acabou por ser exercida sempre a partir de lá. O nascimento da CDE de Leiria da CDE de Lisboa foi muito tardio quando comparado com a CDE de Leiria e até com outras no país, que todas em 69. A de Leiria creio que é a única de 68. Se me tivesse de destacar algumas ações de campanha da CDE em Leiria, o que é que destacaria? Eu da CDE de Leiria destacaria. Eu não participei na campanha propriamente dita porque fui excluído e por ser excluído vim para Lisboa onde votaria e portanto nem poderia usar a palavra nos comícios. Mas desse acompanhamento à distância. Portanto, várias sessões eleitorais acompanhadas por polícias que chegavam a interferir e a mandar calar os oradores. Distribuição de papéis que era objeto de interseção pela polícia, de condução de pessoas à esquadra, de interrogatórios e até de detenções, umas vezes curtas, outras menos curtas. E esses aspectos que têm a ver com a liberdade pessoal que estava em jogo quando se distribuía qualquer papel, porque os papéis impressos tinham que ser todos censurados, mesmo em campanha eleitoral. Todas as reuniões tinham que ser autorizadas, mesmo em campanha eleitoral. Os oradores tinham que ser previamente indicados, previamente autorizados. Era preciso, no caso de não ser dono de uma instalação, apresentar um papel assinado pelo dono da instalação. Recordo-me de uma sessão na Marinha Grande em que só o Presidente tinha autorizado que a sessão se fizesse nas instalações de uma coletividade e isso foi utilizado como argumento para proibir a sessão, porque era preciso que toda a direção tivesse autorizado. Enfim, existiu uma série de elementos policiais, intimidativos, burocráticos, etc., que criavam o máximo de dificuldade a qualquer ato que pudesse divulgar as ideias oposicionistas. Portanto, eleições só semanticamente, na prática? Só semanticamente. Eram eleições sem escolha, não é? Portanto, durante todo o período em que houve eleições, que foi de 45 a 73, nunca foi eleito o único deputado por uma lista de oposição, não é? O que, de facto, é significativo. Há pouco dizia-me que foi preso durante 6 meses. Fui preso durante 6 semanas. Portanto, fui preso, sim. Em que ano é que isso foi? Foi em 71. Fui preso. Estava em Lisboa? Estava em Lisboa. Porquê é que isso aconteceu? Porquê é que esse episódio... Isso foi por causa de um conjunto de prisões na Faculdade de Direito, onde eu tinha estado, eu não me recordo se nessa altura devia estar praticamente no último ano, faltavam algumas cadeiras para acabar o curso, portanto penso que foi provocado por esse tipo de situação. Mas foi denunciado, foi identificado, sabe-me dizer? Fui denunciado. Mas na realidade tratava-se de factos ultrapassados, que na minha própria biografia eram coisas passadas e portanto eu acabei por ser liberto. Aljube, isto é, quando estive preso não pertencia a nenhuma organização política. Esteve no Aljube, esteve em Caxias? Estive em Caxias. Foi torturado? Fui torturado. Sono e estátua. Que era
o que era habitualmente aplicado Sem estar a cair a no estudantes. fundo a essa experiência, tem noção mais ou menos quanto tempo é que foi torturado? Durante meia dúzia de dias, no total, meia dúzia de dias. Quando sai da prisão, é aí que deserta para a França porque é mobilizado? Não, quando eu saio da prisão, concluo o curso, porque me faltavam algumas cadeiras para acabar o curso. Não, é assim, eu também fui objeto de uma punição universitária por participação no movimento estudantil. Portanto, fui excluído da frequência de todas as faculdades do país por um certo período, que implicava também perder o ano. E portanto, tinha tido... perdi a licença de adiamento. Mas não perdi a licença de adiamento. Portanto, eu concluí o curso. Concluí o curso e depois de uma curta experiência no jornalismo aqui em Lisboa, em que encontrei uma série de limitações, além da censura, limitações de viagens, etc., eu decidi fazer o estágio de advocacia em Leiria, com um dos meus antigos colegas de lista. Fui fazer em Leiria e, portanto, retomei as atividades no âmbito da Comissão Democrática de Leiria. Recordo-me de uma comemoração do 5 de outubro em Leiria, onde fui orador logo em 72, em outubro de 72. E, portanto, vivi em Leiria e nesse âmbito das atividades, e incorporei-me nessas atividades oposicionistas de Leiria em 72, 73. E fiz parte da Comissão Nacional do Congresso de Aveiro, do Congresso da Oposição Democrática, que era um dos ramos dessa atividade. A outra era a preparação das condições de recenseamento e outras para a participação eleitoral. E foi em abril de 73 que eu fui convocado para o Serviço Militar. E é em julho que deserto, porque é em julho que um despacho de um secretário de Estado do Exército, que era, aliás, um general, que mandou passar a companhia disciplinar e partir para Angola. Isto era uma sexta-feira, na terça-feira seguinte. E nessa altura eu decidi abandonar o Exército, desertar e só voltar quando ele passasse a obedecer a autoridades democráticas e deixasse de estar envolvido na guerra colonial. E assim fiz. Então, antes de irmos à sua deserção, gostava de lhe perguntar se assistiu ao Congresso de Aveiro. Ou se já não assisti. Okay. Já não assisti porque fui convocado para o serviço militar antes. Portanto, eu fiz parte da tal Comissão Nacional, fiz parte de múltiplas reuniões preparatórias, porque o Congresso de Aveiro deu lugar a muitas reuniões, a muitas discussões, a muitas teses. Foi um dinamizador da atividade oposicionista muitíssimo grande. Eu documentei isso no Distrito de Leiria. E mais tarde revisitei muitos papéis relacionados com isso. Fiquei impressionado. Como é que era possível, num país onde não havia liberdade de reunião, era possível ter havido tanta reunião para discutir teses, participações, comissões, temas, mais segurança social, mais direitos laborais, mais os próprios temas da repressão. Eu próprio colaborei numa tese sobre os aparelhos repressivos de Estado, que era um conceito que na altura era muito utilizado em alternativa. Estruturalismo francês. Exatamente. Toda essa doutrina estava com muitos leitores em Portugal e, portanto, mas foi uma atividade muitíssimo presente no Distrito de Leiria. Outro ramo da atividade era, dado que o recenseamento era extremamente desfavorável, extremamente restrito e desfavorável, as pessoas eram escolhidas, etc., era preciso criar condições para o recenseamento. E essa atividade era também muito impossibilitada e perseguida. Portanto, aqui em Lisboa, uma simples comissão promotora de voto foi proibida, para ver como é que era a própria ideia de promover o voto, porque há um aspecto que eu acho que eu percebi que é muito esquecido, que é a ideia de votar. A ideia de escolher era uma ideia extremamente desprestigiada pelo regime fascista. Porque, como isso era característico do regime anterior, sobre o qual se dizia tudo, todas as malfeitorias do mundo provinham do regime anterior, a ideia de votar, de participar, a ideia de partido eram extremamente desmotivadoras e desprestigiantes perante a generalidade das pessoas. E patologizadas também. Patologizadas, como diz, e patologizadas. Quer dizer, apresentar a ideia de votar, a ideia de se inscrever, a ideia de ir a uma mesa, era lutar contra
o que estava na cabeça das pessoas, não é? E contra o organicismo da nação. E contra o organicismo da nação, exatamente contra o organicismo da nação. Até porque, como tem para dizer, até 45 existia uma lista nacional que era diretamente preenchida pelo Partido Único, não é? Portanto, houve todo um período em que a ideia eleitoral foi profundamente desprestigiada, manipulada e desconsiderada. E entre os serviços prestados pela oposição está o de tentar prestigiar a ideia de participar, a ideia de votar, a ideia de escolher. E, vendo alguns papéis dessa época, vê-se que havia um ênfase nestas ideias que na altura até me parecia, mas isto não será básico demais. Mas na realidade, para a generalidade das pessoas, era qualquer coisa de novo que era preciso promover ou reabilitar. Já agora deixa-me fazer-lhe uma pergunta, antes de irmos à sua passagem para a França. Considera que essa cultura oposicionista acabou por fomentar aquilo que foi depois o 25 de Abril enquanto golpe de Estado, ou considera que o 25 de Abril foi um golpe corporativo, meramente corporativo, militar? Eu debrucei-me bastante sobre esse aspecto ultimamente. E de tudo o que vi, o movimento corporativo da reivindicação profissional, de defesa do brio do exército, etc., é, a partir de certa altura, objeto de interesse por pessoas com cultura política sedimentada. Acompanhei em particular o caso do Melo Antunes, que conheci pessoalmente e que esteve também em Leiria, nesse período de 73, e que só adere ao movimento no final do ano, ele diz em janeiro de 74, porque se apercebe do seu potencial político, sobretudo depois de uns... Mas isto é ele que escreve, não é a minha experiência. Sobretudo depois daquela tentativa de golpe do Carlos da Riaga. Mas há um outro aspecto sobre o qual também é indireto o conhecimento, mas há uma ligação que se proporciona a certa altura entre o Melo Antunes e os oficiais de Marinha, alguns oficiais de Marinha que já tinham estado no Congresso de Aveiro. Não é? Portanto, não tenho dúvidas que há um entrosamento e que o potencial do movimento militar é enriquecido por um conjunto de contribuições programáticas, por um conjunto de contribuições que, além do aspecto anticolonial, que diretamente apelava e solicitava a intervenção dos militares depois de todos aqueles anos de guerra, para além desse, inclui o dossiê democrático, porque a oposição ao longo dessas décadas manteve viva a esperança na democracia, a reivindicação da democracia, do pluralismo, de todas as liberdades. E essa reivindicação teve uma expressão significativa no Congresso de Aveiro, mas na continuidade de toda uma luta de imensas décadas, e essa exigência foi escutada. Aliás, basta ver uma série de documentação que hoje está publicada para ver como há uma reunião que se passa em Óbidos a certa altura, em que há uma verdadeira como é que se há de dizer, sintonia com o pós de eleições de 73. As eleições de 73 foram muito caracterizadas já por uma postura claramente anticolonial. A de 69 levantou o problema colonial. Levantou numa formulação algo reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação, com um amplo debate nacional, etc. Mas não existiam condições para ir muito mais longe. Em 73, a contestação foi muito mais direta, e desde logo no Congresso de Aveiro. Justiça seja feita, peço desculpa à extrema-esquerda, que é de facto quem pega verdadeiramente nessa questão. É verdade, a questão anticolonial é verdade. Um amadurecimento dessa posição ganhou muito com essa participação.
eu diria que ela emerge pela primeira vez num documento unitário, num documento abrangente em 69. E o reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação é já um progresso considerável em relação à formulação de há 4 anos antes, ou de há 8 anos, em que não há ainda a percepção do problema colonial. Não é? Portanto, é por fases que se atinge, e mesmo no plano militar, não é? Mesmo no plano militar. Eu vi recentemente umas declarações de um militar que se tornou historiador, que se chama... César Correia? Não é esse, é um outro que faz parte de uma comissão militar, de História Militar da Academia, que é... José Gomes Mota? Não é. Espera. Martelo. O Martelo que diz que, na percepção dele, em Óbidos, 1 de dezembro de 73, os militares, diz ele, e eu acho a tese muito polémica, os militares do movimento ainda estariam dispostos a fazer a guerra se ela tivesse por trás um governo democraticamente eleito. Como esse não era o caso, porque 73 tinha demonstrado que não existiam eleições democráticas e que o governo não tinha na sua origem uma consulta eleitoral genuína, as deliberações de dezembro não foram ainda concludentes. As deliberações do princípio de dezembro foram ainda, lê-se nessa documentação, porque isto não tem interesse, mas lê-se nessa documentação que a maioria ainda não estava com a tendência que veio a prevalecer no movimento. Perfeito. Voltando então à sua experiência, Sr. Alberto, quanto tempo é que passa em França? Eu passei em França um período relativamente curto, porque cheguei em julho e regressei em maio seguinte. Já agora, como é que foi a travessia de Portugal até a França? A travessia de Portugal foi feita em Chaves, junto a Chaves, numa povoação que se chama Foessas da Barra. Portanto, vai a Salto, passa a fronteira Espanha, a fronteira, exatamente. Vai até aos Pirineus. Fui acompanhado por uma pessoa até perto da fronteira. Depois foi-me indicado o lugar onde poderia passar o ribeiro, por umas pedras que permitiam fazer melhor os sapatos. Depois dirigi-me havia uma aldeia do lado espanhol, que já visitei, que está completamente irreconhecível, né? Uma aldeia onde se tomava uma caminhonete, que ia para Verim, depois de Verim para Ourense, outra caminhonete, e em Ourense o comboio para Paris. Sentia-se ainda ameaçado dentro de Espanha? Porque... Sim, é verdade. Ameaçado em particular por isto, porque eu, embora tivesse passaporte, não tinha o carimbo de entrada. E na altura todos esses aspectos eram minuciosamente controlados. Então quando é que o Sr. Alberto teve um suspiro de alívio? Quando pisei território francês. Aí senti-me livre. Na verdade, foi a minha primeira experiência na Europa Democrática. Que França é que encontra nessa altura? Encontrei a França do presidente Pompidou. Era uma França com um governo gaullista, uma França de liberdade. Senti realmente uma atmosfera completamente diferente. Nunca tinha vivido em liberdade e portanto, era uma atmosfera onde o acesso à cultura, o acesso a qualquer reunião, a qualquer atividade se podia processar sem constrangimentos. Pedi o asilo político, que me foi concedido. Eu, por acaso, foi bastante fácil esse processo de concessão, porque quando fui preso, a circunstância de ter sido um ex-candidato a deputado cortado permitiu que fosse feita uma pequena notícia no Le Monde, a dizer: em Lisboa o ex-candidato tal foi preso. Essa notícia, que foi guardada pela minha mulher, permitiu-me no dossiê colocar, e portanto essa circunstância fez uma prova plena de que existia em relação a mim um caso de perseguição. Foi na realidade uma felicidade, porque alguns outros colegas tiveram de passar meses e meses a pedir documentos, a pedir declarações, a fazer histórias, a documentar histórias, não é? Porque certos aspectos eram indocumentáveis. Claro. E foi muito complexo. No meu caso, felizmente,
foi um processo rapidíssimo. E estava lá quando o Pompidou morreu de cancro e se iniciou aquela campanha eleitoral em que o Giscard confronta o Mitterrand, e o Mitterrand já candidato pela segunda vez, porque o Mitterrand foi candidato pela primeira vez quando eu andava no primeiro ano de Direito. Recordo-me de descer a Rua Augusta e ver as vendas de jornais com os resultados das eleições, porque o Mitterrand logo nessa altura, nos finais de 60, não sei se isto é o final de 65, eu penso que é o mesmo final de 65, tem logo 45% dos votos. É extraordinário. Controle de gol. Exatamente. É controle de gol. E depois tem de ir ao Giscard e na primeira volta a perder para o Giscard. É extraordinário. Mas ainda vê a vitória? Não, eu não vejo a vitória porque eu vim, entretanto, para Portugal. Quando é que chega a Portugal? Chego a Portugal no dia 3 de maio. Já de 74? De 74. Então ainda passa o 25 de Abril? Não, quer dizer, eu estou lá instalado, eu não sei de nada, nessa altura, eu só estou advertido, mas já lhe digo em que temos, pelo 16 de março. O 16 de março é um sinal de que o complexo político-militar se agita em Portugal e que já há, de novo, como no passado havia. Embora eu não tivesse, na altura, por seguro, que fosse um aviso ou que fosse uma indicação de que estaria para breve o fim do... Até porque numa memória longínqua, como esse golpe que falei em 61, de que já no passado tinha havido vários golpes militares. E era só mais um. Só mais um. E, portanto, era só indicação de que as coisas estavam agitadas, que havia oposição, que da parte do Exército havia também manifestações, mas não tinha a convicção de que fosse tão rapidamente. O certo é que aconteceu e, portanto, a 25 de Abril, à hora do almoço, a televisão francesa abre com um coup d'état ao Portugal. Pronto, e esse era o sinal. O que é que se sentiu nessa altura? Eu obviamente senti uma enorme alegria porque eu receava ter de passar, como muitas pessoas que tinha conhecido e tinha acabado de conhecer lá em França nos últimos meses, receava ter de passar lá imensos anos. Havia pessoas que lá estavam há 5, há 10 anos, há 15 anos, exiladas. Não é? E, portanto, não existia nenhuma... só quem estava aqui em Portugal e tinha notícias frescas do que se estava a passar no seio do exército colonial é que podia saber que era possível alguma... E era um núcleo limitado de pessoas. Mas apercebeu-se logo... Como é que eu ia dizer? Não é da ideologia do golpe de Estado, mas é... Não, eu devo dizer, quando vi só ao fim da noite... Ou seja, apercebeu-se logo que era... Não era de direita, pelo menos? Não. As notícias eram extremamente vagas e imprecisas. Não se sabe o que é, não se sabe o quê. Quem são as pessoas, não se sabe quem são as pessoas. Não se sabia, a televisão francesa não estava a passar nada. Ao fim da noite, anunciou-se que ao fim da noite haveria uma aparição das novas autoridades. Da Junta de Salvação Nacional. E ao fim da noite, aparece na televisão, muito ao fim da noite, aparece um conjunto de figuras, das quais a única conhecida era o Spínola, e o aspecto mais parecia de uma junta argentina ou brasileira, era o aspecto que aquilo transmitia, nós não sabíamos nada. Algumas daquelas figuras tinham tido papéis até no regime, pelos seus apelidos, dava para perceber, e portanto essa noite ainda foi uma noite que não foi muito tranquila. Embora o derrubamento em si, como derrubamento, era um facto imenso, que haveria imensa esperança, isso não há dúvida, que havia imensa esperança. Foi no dia a seguir que nós sabemos mais pormenores e que, portanto, podemos saborear a mudança. A vitória. A mudança. Em todo caso, eu sinto como uma privação não ter estado cá nessa altura. Uma das experiências que sinto faltar-me e que resulta da deserção, que foi uma opção consciente e que hoje voltaria a tomar, foi não ter participado, não ter assistido, não ter estado cá no momento em que é derrubado um regime que durante tanto tempo tinha condicionado o desenvolvimento pessoal e do país. Não é? Já agora, nesse sentido, quando é que volta a Leiria, a seguir a estar em França?
A seguir a estar em França, eu praticamente não volto a residir em Leiria, embora tenha lá familiares, pelo lado tivesse lá familiares, não voltei a residir em Leiria. Mas passa lá alguma vez de passagem? Passei lá muitos fins de semana, momentos de férias. Fui uma vez candidato pelo PS em Leiria em 2005 e passei também várias semanas. E, portanto, eu sou, de alguma maneira, frequentador de Leiria. Mas não voltei a residir em Leiria. Mas que Leiria é que encontra da primeira vez que lá vai a seguir ao 25 de Abril? Quais é que são as principais diferenças? Não, confesso que não, não fiz nenhuma observação da realidade sociológica, digamos assim. Para além do desenvolvimento urbanístico, as pessoas manifestavam em relação ao 25 de Abril o mesmo estado de espírito que em todo o país e nas cidades de província, abertura. No caso de Leiria, houve uma enorme adesão ao PSD, ao CDS, partidos mais à direita, o que correspondia àquela realidade sociológica que vinha de trás, e as eleições autárquicas acabaram por traduzir isso, as eleições para a Constituinte e legislativas também traduziram isso, e, portanto, a Leiria exprimiu o seu legado, digamos assim. Mas não notei nenhuma diferença particularmente significativa. Houve um certo número de pessoas que se distribuíram pelos partidos, o primeiro presidente da Câmara democraticamente eleito era uma figura da oposição que se tinha afastado da oposição nos últimos anos do regime e, portanto, penso que aderiu ao PSD entretanto. E, portanto, Leiria fez um curso natural, como muitas cidades. Não noto nenhuma particularidade na reação de Leiria, mas eu também não a vivi muito de perto. Não a vivi de perto. A minha integração, a seguir, tive esse ano e meio no serviço militar e depois integrei-me aqui em Lisboa, quer dizer, porque dediquei-me depois à advocacia aqui em Lisboa e não voltei a residir. Fiz também várias atividades profissionais em Leiria. Já agora, desses anos de 74 e 75, do pós-25 de Abril, há alguma experiência que gostaria de destacar? Alguma memória assim mais vívida na sua cabeça? O que é que destacaria desses anos da Revolução? Nos anos da Revolução, bom, eu acompanhava um bocado cerebral, dada toda a experiência política anterior e intelectual, eu olhava um bocado cerebralmente a Revolução, não é? Olhava um bocado cerebralmente e uma das coisas, por exemplo, o que eu não percebi foi, chocou-me a maneira como o Partido Comunista reagiu ao facto de nas primeiras eleições livres ter ficado com 12 ou cerca de 12% dos votos, não é? Pareceu-me completamente contraditório esse dado eleitoral objetivo com toda a condução política ulterior, não é? Parecia-me, sobretudo tinha tido experiência do que era o eurocomunismo, as adaptações à realidade que se tinham operado, e pareceu-me haver aí um irrealismo muito significativo. Muito significativo. Eu atravessei esse período sem nenhuma pertença política, sem pertencer a nenhum partido político, mas observando a área da esquerda e situando-me como uma pessoa à esquerda, e na verdade não compreendi essa. Não compreendi. Mas não compreendo em que sentido, Sr. Alberto? Não compreendo. O PCP não ter avançado para a Revolução ou de se ter retraído? Não, no sentido de que, perante qualquer compreensão europeia na qual eu me integrava, esses dados eleitorais faziam claramente supor que só um entendimento com um grande partido democrático, como era o PS, é que poderia criar uma base de participação democrática e na formação de um governo ulterior. Não é? E era o que se pregava à altura, que é a união, que
Mas, Que a salvação da revolução era a união entre o PS e o PCP. mas não se verificou. Claro. Não se verificou. Ora, realmente isso foi um dado político para uma consciência europeia em que a premissa democrática estava como um dado, a incapacidade de leitura desse dado eleitoral foi surpreendente. Já agora, já que esteve em França, o Partido Comunista Francês apostava nesse eurocomunismo. O próprio Partido Comunista Italiano também. o próprio Partido Comunista Francês, que não era dos mais Marxistas-leninistas. que não era dos mais capazes de adaptação, não tinha podido deixar de resistir a essa conversão à democracia e conversão às categorias democráticas. Aqui em Portugal assiste-se a um comportamento disfuncional em relação a essa base democrática. Mas, enfim, isso é apenas uma observação particular, porque para quem mantivesse era preciso distinguir aí entre a aposta democrática e outras apostas. Se a aposta democrática era, de facto, autêntica e convincente, tinha de ser acompanhada por um total respeito pelo dado eleitoral. Total respeito pelo dado eleitoral. E, chegando da Europa, verificar que esse dado é desrespeitado e desatendido, que é um sinal extremamente perturbador, não é? Perturbador e original, no sentido em que também aqui em Portugal se cultivou muito a originalidade do processo, quer na vertente civil, quer na vertente militar. A aliança para o MFA, não é? Tudo isso, todas essas originalidades que, numa pequena medida, foram operativas, justificadas e conduziram a resultados fantásticos, mas numa segunda fase eram cultivadas para resistir aos mecanismos democráticos e à submissão à vontade manifestada pelos eleitores em torno dos vários partidos. Porque quando se preconiza, por exemplo, sei lá, a defesa de uma versão de um socialismo militar, de um socialismo garantido por militares, onde se mencionava o Peru, a Argélia, etc., e outras experiências, tudo isso criava uma imensa perturbação que fez com que muitos não pudessem mostrar qualquer espécie de entusiasmo ou fascínio pelas fardas, não é? Que outros, no entanto, consideraram elementos fundamentais para conceber o futuro do país. Porque é preciso dizer que no primeiro pacto que foi negociado entre o MFA e os partidos, existia uma tutela militar sobre as manifestações da democracia, os partidos, as votações, etc. Esse primeiro pacto transferia para aqui conceitos que noutras paragens se poderiam explicar e deram, aliás, resultados desastrosos, mas que aqui na Europa seriam sempre receitas para o fracasso. Felizmente, esse pacto foi substituído por um outro, mais realista, que calendarizou uma transição e um afastamento dos militares das posições em que se encontravam. Porque não existiria uma Assembleia Civil única, existiriam dois, enfim, como sabes, escusado estar a explicar mas na realidade essas criações são criações originais, exóticas, em que muitos quiseram ver uma ilustração da originalidade do socialismo português. Na verdade, tudo isso era uma criação inaceitável. Perfeito, Sr. Alberto. Olha, última pergunta da nossa entrevista, que é a chamada pergunta da praxe. Este ano comemoram-se os 50 anos do 25 de Abril. Considera importante celebrar esta data? Considero muito importante celebrar esta data. Com o conjunto dos acontecimentos que a informação nos traz, sobretudo a todo momento, é importante nós fixarmos
em alguma coisa. E uma comemoração é um estímulo para que nos foquemos num facto de extraordinária relevância para a evolução do nosso país e das nossas próprias vidas. Portanto, na medida em que as comemorações nos levem a incidir sobre esse tipo de factos, é uma maneira de fugirmos ao tumulto da montanha de acontecimentos que diariamente são atirados sobre nós a partir de todas as partes do mundo e do universo, dispersando-nos. Portanto, se uma comemoração é uma condução da atenção, uma orientação da atenção, uma sugestão para a atenção se concentrar num facto realmente importante e condicionador das nossas vidas.